Voltamos com o nosso podcast Vinho e Direito, degustando leis e poder. Gente, eu tava ansiosa para poder voltar. A correria tava grande, nós também estávamos fazendo alguns ajustes. E hoje, graças a Deus, estamos de volta. E claro, trazendo um convidado especial para poder conversar com vocês, com a gente aqui, sobre a advocacia criminal e principalmente sobre tribunal do júri. Hoje estou aqui de frente com o Hugo Trauzola, que é um advogado criminalista, atua no tribunal do júri há mais de 17 anos e tem muita experiência boa para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vindo, Hugo, ao nosso podcast. Ô, minha amiga aqui, eu fico muito honrado em ter sido convidado aqui por você. Gostei demais, gostei do presente que eu ganhei, uma tacinha. E o vinho, né, como eu falei pra você, a partir desse ano virei um grande apreciador de vinho. Até isso aqui tá bom. Olha, eu estava conversando aqui com o Hugo nos bastidores e nós estávamos falando justamente sobre isso. Como o vinho, né? A gente vai começando ali, provando e vai gostando e vai ficando super agradável. E em diversas situações parece que só o vinho combina. E o Hugo estava me relatando aqui que, na verdade, ele sempre foi cervejeiro, gente. É verdade, esse hábito, eu tava comentando com a Kívia que já tinha virado uma pessoa inconveniente. As pessoas me chamavam para tomar um vinho, comer um queijo e eu ia lá comer um cooler de cerveja. E aí já tava ficando chato, eu disse, não, agora eu vou tentar, vou forçar um pouco o vinho. Aí forcei e vi que Tá valendo pra a mim pena. tá valendo. Ainda sou cervejeiro, ainda é a minha bebida preferida, a cerveja. O grande problema da cerveja, que no meu caso tá me dando ressaca, Sim. e o vinho eu acordo como se nada tivesse acontecido. Eu acho que quem sabe um dia eu não abandono essa cerveja, né? Exatamente. Vamos fazer logo um brinde aqui ao retorno do podcast. E a escolha, gente, foi esse aqui, ó, Bons Ventos, que é um vinho tinto português maravilhoso, bem frutado, com um leve notas de carvalho. Então, assim, é uma excelente opção. Um vinho com um bom custo-benefício. Já fica aqui a dica para vocês. Vamos lá, Hugo. Eu estou ansiosíssima para saber um pouco da sua história, de como foi que o Hugo escolheu fazer direito, se foi a sua primeira opção, ou o Hugo já tinha pensado em, sei lá, de repente ser médico, engenheiro, ou sempre foi o direito a primeira opção? Sim, Kiva, eu sempre pensei no direito. Eu acho que todo mundo que não gosta de matemática, física e química sempre vai fugir para a área do direito. Eu sempre quis fazer direito, fiz direito, concluí direito no SESMAC. A única diferença é que eu estudei para ser advogado trabalhista, e não para ser advogado criminalista. E por uma ironia do destino, eu acabei caindo na advocacia criminal e hoje eu digo com convicção, se eu não puder ser advogado criminalista, eu vou enveredar para qualquer outra área. Vou ser empresário, vou ser servidor público, a advocacia criminal é a minha paixão e eu pretendo morrer sendo advogado criminalista. Eu também sou assim, Hugo. Na verdade, no meu início, eu não imaginava ser advogada, né? Eu pensava em ir para o ramo da moda. Mas, meu Deus do céu, como você falou, quem não gosta de matemática já pensa logo no É, direito. E acabei me apaixonando pelo criminal. E realmente, se eu não for advogada criminalista, eu sinceramente não sei mais não o que é que eu vou fazer da minha vida, Hugo. Ou um ponto aqui, Hugo. É interessante você ter falado que pensou, iniciou estudando para ser advogado trabalhista e acabou indo para a área criminal. O que foi que levou? Foi alguma experiência na prática ruim que você teve na advocacia trabalhista? Ou você, de repente, presenciou alguma coisa na área criminal que lhe chamou a atenção e você decidiu ir para ela? eu me apaixonei pela trabalhista, eu sempre quis ser advogado, e eu me apaixonei pela advocacia trabalhista por causa de uns livrinhos que eu li. Eu lembro que no início, acho que segundo período, a minha mãe comprou, existia uma coleção, se eu não me engano, que era Maximiliano, uns livrinhos fininhos, Sim. né? E aí ela comprou todos, direito administrativo, do trabalho, criminal. E aí eu me apaixonei pelo direito do trabalho, gostei, tive mais afinidade. E aí comecei a estudar direito do trabalho, muito. Todos os meus estágios na época de faculdade eu fiz em escritórios de advocacia trabalhistas e fiz uma pós-graduação em direito do trabalho, inclusive no início, quando eu me formei. E comecei a atuar no direito do trabalho. Tinha, vamos dizer, uma sociedade informal quando eu era estudante, nos últimos períodos da faculdade. Tinha uma advogada tinha um advogado e mais dois colegas estudantes. Eu fazia as petições e a advogada assinava, participava da audiência tal, com a OAB estagiário. A gente poderia participar de alguns atos, né, sendo assistido por um advogado. E aí eu me considero como uma pessoa que não teve sorte na advocacia do trabalho. Eu levo muito a sério essa questão de sorte, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas postando nas redes sociais. Um dia vão dizer que foi sorte a pessoa trabalhando, mas eu me empenhava na advocacia trabalhista e eu não tive sorte. O mesmo empenho que eu fiz na advocacia criminal, eu fiz na advocacia trabalhista. Só que não foi.
Não fluía. Não fluiu. Aí eu disse, rapaz, eu vou parar para estudar para procurador de município. E volto para advocacia, porque aí não é Sim. incompatível, né? E aí, nesse meio período, eu lembro que tem um rapaz que trabalhava no estacionamento do Sesmar, que é amigo meu até hoje, que o irmão dele tinha sido preso. E ele me pediu uma ajuda, disse, Hugo, meu irmão tá preso, eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, ele tá com defensor público. Me dê uma ajuda, cara. E eu, rapaz, eu não tenho como, porque eu sou advogado trabalhista, eu não sei nada de direito criminal. Ele, não, mas me dê uma ajuda, vamos tentar, vamos fazer alguma coisa, vá lá falar com ele. Eu lembro que era uma progressão de pena. Na época, ele já tinha cumprido a pena e não tinha tantos defensores públicos na época, já tinha passado. E eu lembro que eu fui conversar com esse rapaz no sistema prisional, era o módulo 5 do Ciridião Duval. Olha, lembro até hoje, marcou. Marcou. E aí eu chego lá no módulo 5, aí ele disse pra mim, ó, Hugo, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu posso falar bem de você aqui dentro do sistema prisional, dizer que você é meu advogado, e aí tem um pulo do gato, sabe, Kívia? Que o crime que ele cometia era um crime que dentro do mundo do crime dava prestígio social, que era assalto a banco. Olha só que engraçado. E ele me disse isso. As pessoas me respeitam muito aqui dentro. Só que eu lá tava Na nem época atento, não entendia muito, não né? entendia nada. Eu disse, bicho, então me indique aí para eu conseguir uns clientes e aí para estudar isso. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu lembro que a gente sabe que uma progressão de regime hoje é uma folha, né? Aí eu fui lá, estudei, fiz uma folha, 2 parágrafos indicando que ele já tinha cumprido a pena. E aí nesse meio tempo esse cara me ficou tanto cliente que veio lá dentro, tantos clientes, que aí eu disse, rapaz, eu vou começar a estudar agora. Eu lembro que eu tinha uma sociedade, Daniel Sampaio, que é até o diretor do Procon hoje. Sim. Disse, Daniel, vamos estudar que a gente vai... Futuro é o criminal. O futuro é o criminal. Alguns amigos já tinham me estimulado, como o Paulo Farias. Sim. Sempre foi advogado criminalista. E ele me dizia, Hugo, vá pro criminal, o criminal é bom tal. E aí eu fui, enveredei, comecei a estudar. E hoje, como eu disse, eu não sei ser outra coisa a não ser advogado criminalista. Caramba, Hugo, que história interessante. Por um acaso, você se tornou advogado criminalista. E olha só que interessante, né? Através de um caso pro bono, né? E que você acabou utilizando dele, quer dizer, sem querer, né? Utilizar, Sem porque foi o querer, cliente que acabou te ajudando. Você fez uma boa prospecção de cliente. Na realidade, eu nem pensava em ser advogado criminalista. Eu fui ajudar, de boa fé mesmo. Sim. De boa fé, não, tá bom, bicho, eu vou tentar. Depois, quando começou a aparecer os clientes, eu não sabia nem o quanto cobrar aqui, viu? Eu não tinha assim, nenhum mentor na advocacia criminal para dizer, Hugo, faça isso, cobre isso. Eu não sabia. A gente aprendeu na marra. Não, vamos cobrar assim, vamos fazer isso. E aí acabou que até hoje eu estou aqui. Hugo, com esse relato seu de nunca teve nenhum mentor na advocacia criminal, hoje, com a sua experiência e muitas pessoas que nos acompanham aqui são estudantes de direito. Você acredita que é melhor a pessoa começar de forma autônoma na advocacia ou é melhor começar num escritório, aprendendo um pouco, de repente determinando ali um período de aprendizado para depois realmente, de repente, para a advocacia autônoma? O que é que você diz aos estudantes de direito? Inclusive, Kívia, essa dúvida eu tinha até poucos anos atrás, quando os jovens advogados me perguntavam como começar, como foi que eu comecei em outra época da advocacia. Eu passei na OAB em 2008, então tem quase 17 anos, em dezembro de 2008 que eu fiz a minha inscrição na OAB, então eram outros tempos, então a minha OAB é 8865, a OAB deve estar em 22 mil, se eu não me engano, não sei, 22, 23 mil, então a quantidade de profissionais era bem menor. E aí os alunos me perguntavam como foi que eu comecei, como era que... E eu não sabia o que indicar. Hoje em dia eu tenho plena convicção, todo jovem advogado, eu digo isso, entre em algum escritório para ser funcionário de alguém. Você vai trabalhar para alguém, você vai ganhar pouco, mas você vai aprender um ofício, porque você não vai aprender sozinho. Eu, quando comecei lá, no Tribunal do Júri, eu tive um mentor, que foi o Chico Salles. Depois eu conto como foi como que eu conheci o Chico Salles. Mas é o que eu digo para todo advogado. Às vezes eu vejo, e de fato, os salários são baixos, que você sabe. E eu vejo muito advogado reclamar, não, porque paga pouco, paga 2.000, paga 2.500, eu não fiz direito para isso. Mas como é que você vai aprender um ofício? Como é que você vai iniciar?
Para você ter ideia, eu acredito que você também, por ser muito conhecida, a quantidade de pessoas que me abordam nas redes sociais para trabalhar de graça aqui, velho. De graça. Exatamente. Tanto estagiário como advogado, só para aprender. Só que aí, eu digo que eu não quero ninguém trabalhando de graça para mim, porque isso me faz mal. Eu vou botar uma pessoa dentro do meu escritório para estar trabalhando de graça. Eu gosto, como eu sou muito organizado, eu prefiro pagar uma pessoa e cobrar. Sim. Olha, você tem tantos dias para fazer uma petição. E naquele dia aquela petição vai ter que estar pronta. Se eu não pago essa pessoa para isso, Como é que você vai cobrar, né? como é que eu isso? vou cobrar isso a ela, sabe? E tem outra coisa para mim que é muito duro, né? Dizer que no meu escritório, por exemplo, as pessoas que trabalham lá ou são mais ou são iguais a mim na questão da competência. Porque que tipo de estúpido eu seria se contratasse uma pessoa mais burra do que eu para trabalhar para mim? Não faz sentido nenhum. Então as duas pessoas que trabalham comigo, que é a Letícia e a Andressa, eu ainda acho que elas são mais inteligentes do que eu. Com certeza. Eu vou falar logo assim, mulheres, né? A organização é diferente, tudo é diferente com mulher. Eu estava conversando ontem com um amigo advogado muito experiente, não vou falar o nome dele, né? Talvez ele não goste, mas ele falava isso, que ele prefere no escritório dele homens, por causa de algumas circunstâncias. A mulher, por exemplo, atrapalha um pouco a mulher que tem filho, você sabe. Com entendeu? certeza. É difícil conciliar. É difícil conciliar. Mas aí eu discordei porque eu acho as mulheres mais inteligentes e mais organizadas. Eu tava até brincando com a Andressa hoje, que tem um gabinete lá, que toda vez que eu ligo, ninguém atende. Toda vez que ela liga, atendem, e ela pede, eu tô precisando disso, daquilo outro. No instante sai. Comigo ninguém atende. Eu mando mensagem, ninguém responde. Então as coisas para as mulheres parece que fluem melhor. Assim é na minha opinião. Tem duas mulheres lá no escritório e se um dia eu vou contratar uma terceira pessoa, eu vou dar preferência para as mulheres. Nossa, eu fico super feliz de ouvir isso, né, de um homem, porque eu também tive essa experiência, Hugo. Joanísio sempre preferiu trabalhar com mulheres, porque ele também compartilha desse pensamento. Nossa, a mulher tem muito mais jeito para tudo, para fazer tudo, uma organização única. Então, quando eu comecei aqui, ele já me falava isso. Então, ele me deu oportunidade, acreditou em mim. Eu comecei aqui como advogada contratada. E até nessa questão de você falar, inicia ganhando pouco, eu já até compartilhei em algumas palestras essa minha história. Quando eu entrei aqui no escritório, Hugo, eu entrei como contratada, então eu ia ganhar um salário. E quando eu falo isso nas minhas palestras, não é, eu sempre digo, gente, não é por arrogância, por nada, mas eu quero que vocês entendam ao que me submeti para poder ganhar experiência. Então, quando eu entrei para ganhar um salário aqui como contratada, aquele valor, Hugo, seria provavelmente o que eu gastaria num salão de beleza. Na época eu era casada, tinha uma condição financeira estável. Então, assim, eu disse, eu preciso passar por isso. Então, eu tive a humildade de entrar num local para aprender. Eu tinha uma estrutura de conseguir montar o meu escritório, mas eu sabia que eu precisava de prática, de experiência. Eu não sabia como atender um cliente, porque a gente sai da faculdade e são coisas pequenas, Hugo, mas que deixam a gente desestabilizados. Por exemplo, quando um cliente chegava aqui, eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou falar para ele? Como é que eu explico o processo? Como é que eu fecho um contrato? Então, são coisas que a gente só aprende no dia a dia, na prática. Por isso que eu compartilho desse pensamento, Hugo. Quer aprender a advogar? Vá para um escritório. Trabalhe para a pessoa, vai valer a pena, né? A advocacia, ela vai dar dinheiro, mas é a um determinado prazo, né? No início, você tem que realmente plantar, você tem que fazer o principal, se capacitar logo, aprender a ter um pouquinho de prática, para daqui a pouco os frutos virem, né, Hugo? E outra coisa aqui, também, vai outro conselho, as pessoas só buscam a prática depois que terminam a faculdade. Quer dizer, passa a faculdade inteira, vai para a faculdade em um horário, o outro horário fica na internet ou dormindo. Aí quando termina o curso, não sei de nada. Passa na OAB e acha que prova de OAB vai qualificar você para o mercado de trabalho, não. Alguma. Aí fica desesperado, com a carteira da OAB na mão, só que sem saber fazer nada. Eu até sou a favor, sabe, Hugo, não sei como é que tá hoje, assim, a questão das faculdades, né? Mas, assim, de trazer muito mais essa questão prática para os alunos, porque, gente, nós saímos completamente sem saber por onde começar. Eu ficava... Vou compartilhar com vocês. Eu tive muitas crises de ansiedade no início da minha advocacia. Por quê? Quando eu chegava no escritório, eu assistia Joanísio fazendo audiências, atendendo cliente, e eu tinha crises de ansiedade, Hugo. Sabe por quê? Eu me perguntava como eu iria conseguir fazer aquilo.
Olha isso. E no período que eu estava no escritório, que eu precisaria estar produzindo peças, o que é que eu fazia? Eu deixava de produzir as peças, eu assistia às audiências, eu acompanhava os atendimentos. Quando eu chegava em casa à noite, mesmo com filha, com o marido, eu ainda ia preparar as petições, mas porque eu tinha aquela sede de aprender como fazer a parte do atendimento, esse trato com o cliente, como eu iria me comportar realmente na audiência, como eu iria fazer esses requerimentos orais, porque eu ficava super nervosa. Então, assim, realmente requer um período ali de sacrifício mesmo, para a gente poder colher os frutos. Você falou uma coisa interessante que eu li um livrinho fininho, bem inútil ele, sabe? Esse livro de autoajuda. Passei na livraria, vi e comprei. Tem uma coisa, pronto, no início do livro ele fala ele faz uma reflexão lá, que só a única coisa que presta do livro é isso, e eu ganhei o livro por, assim, valeu a pena a leitura por causa disso. E ele fala que a capacidade de se comunicar para você fechar um contrato é mais importante do que o seu currículo. É verdade. Porque veja só, o cara que vai contratar aqui, ela não foi atrás de um advogado com mestrado. Ela quer uma pessoa qualificada, ela quer uma pessoa que saiba se comunicar. Então não adianta se você é PhD em direito e se você não sabe se comunicar, se você não sabe vender aquele seu trabalho lá. Ainda mais na advocacia criminal, né? O que a gente lida com muitas pessoas leigas. Então, assim, às vezes eu recebo aqui no meu escritório aquelas pessoas bem humildes, que estão vindo ali de forma muito sacrificada, estão se desfazendo de um bem, de qualquer coisa para poder conseguir contratar a gente. E nós temos que ter uma linguagem muito acessível. Isso. Principalmente no tribunal do júri, porque o advogado, Hugo, fala aqui pro pessoal, que for para um tribunal do júri achando que vai falar muito sobre jurisprudência, vai falar sobre só aqueles termos jurídicos, você vai perder o júri. Você vai perder. Não é que a gente não fale sobre isso, nós falamos, nós utilizamos, mas isso tem que ser bem comedido realmente, porque estamos lidando ali com pessoas que, um empresário, um professor, né, uma pessoa que trabalha num banco, uma pessoa que não tem uma vivência com o direito, né, Hugo? Uma dona de casa, às vezes um motorista de ônibus. Exatamente. Às vezes a gente vê, normalmente isso são falhas de jovens advogados. O advogado mais tarimbado, ele não, aparentemente, se comete não deveria cometer. Né? Você tem que falar, o linguajar é o linguajar como se tivesse um empregado, um empresário, um médico, advogados, bacharéis em direito. Então, esses termos técnicos, como você falou, leitura de jurisprudência, tem uma coisa que às vezes é uma prática. Não sei se você faz isso, vou até dizer aqui que eu acho um equívoco. Eu fui fazer um júri com um promotor de justiça e ele distribuindo cópias do processo para os jurados. O calhamaço de papel aqui com as 50 páginas. Bicho, o jurado não vai olhar isso. Ou ele presta atenção lá, ou ele presta atenção no que você está falando. Exatamente. Agora tem coisas específicas, por exemplo, se tiver uma controvérsia absurda em uma perícia. É você entregar uma folha, 2 folhas, não. Mas você entregar meio mundo de folha, não tem como ele prestar atenção no que você está falando. Ou uma coisa ou outra. Então são técnicas que a gente vai aprendendo. Tem um advogado, até um conhecido, ele não é mais advogado do júri. Eu sempre conto essa história. Eu estava lá no fórum, fui assistir um júri. E ele chamando o morto de decujos. Quem é que vai saber? Quem vai saber? Decujos, pô. Então ele estava querendo desfilar uma erudição e no meu sentir ele estava se prejudicando. São termos que ninguém usa mais. Não pode não. Hugo, até pra gente entrar nessa parte já, Tribunal do Júri, que eu já estava ansiosa para entrar, que é a nossa praia, né, Hugo? Me diga uma coisa. Já entendi como foi o início, você caiu assim na área criminal, mas como foi essa ideia, essa coisa de ir para o Tribunal do Júri? Como é que iniciou isso? Olha, Kívia, na realidade o Tribunal do Júri foi uma grande paixão, né? Quando, como eu disse, não queria ser advogado criminalista. Quando eu entrei, rapaz, eu quero fazer um júri agora. E aí, o advogado dele é ousado, né? É ousado, não. Eu quero fazer um júri. E aí o que tinha de livro, eu acho que na época não era, certeza que não era a Amazon, acho que era o site Saraiva, eu acho que era o que vendia mais livros, né? Eu coloquei lá, Tribunal do Júri, o que tinha de livro que comprei sobre o Tribunal do Júri. E aí fui lendo o livro, e aquilo já estava me dando ansiedade. E aí é um ledo engano do cara achar que está preparado. Então eu tinha uma cultura de leitura de papel ali, mas eu nunca tinha feito um júri. E aí, toda vez que eu ia no fórum, eu lembro com o meu sócio, vamos no fórum assistir um júri para ver como é. Aí tava o Raimundo Palmeira.
Aí o Raimundo Palmeira, uma metralhadora, aquele vozeirão. Meu Deus do céu, a gente nunca vai conseguir fazer isso, velho. Aí a baixa estima, rapaz, eu não A tô preparado pra isso, ansiedade, não, né, ansiedade. Hugo? Eu via logo o cara, o melhor, eu disse, pronto. Aí baixou a estima, aí começava a ler livro, começava a pesquisar. Eu disse, não, aí agora eu tô preparado. Na época que via lá atrás, não tinham muitos defensores públicos e tinham aqueles chamados mutirões. Você chegou a pegar Sim, isso sim, nas sim, sim, faculdades? sim, já. De vez em quando ainda tem, né? Eles ainda fazem. Tinha alguns mutirões. Aí o que era que acontecia? Eu não tinha cliente de homicídio. Aí o que era que eu fazia? Eu ia nas varas. Tem algum processo aí que não tem defensor público e não tem advogado? Aí a servidora ia lá, só tem um aqui, eu vou pedir para o... Me dê seu número do OAB que eu vou pedir para o juiz lhe nomear como advogado dativo. Aí o juiz me nomeava. Aí eu fiz esse primeiro júri meu. E aí eu acho que eu não me saí bem, aí caiu a ficha. Eu disse, rapaz, eu tenho que estudar mais. Aí voltei a estudar novamente e não tinha processos de homicídio. Sim. E aí fui, mais uma vez, outro mutirão. Disse, rapaz, eu vou me oferecer para fazer de graça. Tudo meu na advocacia começou de graça, você vê, né? Mas foi bom, né, Hugo? Olha a bom. experiência que trouxe para você. Vou me oferecer para fazer de graça. E eu não tinha amizade dentro da advocacia criminal, ao ponto de pedir para fazer um júri com alguém, não tinha nenhuma referência, alguém próximo, então eu teria que aprender na marra. E aí eu lembro que quando foi fazer esse júri na faculdade, eu tenho uma coisa para mim, que quando você tem medo de alguma coisa, você não pode submeter o medo em doses homeopáticas, você tem que submeter logo o extremo. Então, bicho, aí... Encara logo de frente, né, Pronto, Hugo? aí eu disse, pronto, o júri aqui no fórum, nunca tem ninguém ali, né? Aqueles réus, coitados, desconhecidos lá, nunca tem ninguém. Se eu vou fazer logo no mutirão, porque é cheio de aluno, é barulho, é entra e sai. E eu pensei, se eu fizer um júri no mutirão, eu faço em qualquer lugar. Porque vai estar cheio de gente. Porque o grande medo do jovem advogado é na sua estreia. Se você vai passar vergonha, se você vai ter uma desenvoltura, se as pessoas vão falar mal de você. Se eu fizer ali numa sala de feita, foi na Unima, olha aqui, topado de gente, os alunos entrando, saindo, barulho, celular tocando, eu digo, pronto, aqui eu não sinto mais medo de nada. E aí não consegui clientes, aí foi o meu segundo júri. Aí fui lá. Aí quando cheguei na nona vara, isso, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, nona vara, a escrivã disse, olha, tem um processo aqui que tem o advogado Dr. Chico Salles, que toda vez que o cliente desaparece ou que não recebe, ele renuncia no prazo do Código de Ética, que são 10 dias antes. E aí ele renunciou aqui, um júri. Você quer fazer? Eu digo, quero fazer o júri. Coloca aí meu nome. Eu lembro que era uma tentativa de homicídio. E aí eu fui como advogado dativo e esse foi na antiga faculdade Raimundo Marinho, lá em cima. E quando eu chego lá, quando eu tô lá na sala, quem entra é o Chico Salles. Saudoso Chico Salles. Aí eu chego a tomar o advogado do processo. E agora? O que é que eu faço, velho? Ele vai fazer o júri, eu vou embora. Aí eu fiquei meio sem saber o que fazer, né? Ele é um advogado muito conhecido, muito experiente no tribunal do júri. Aí ele já chegou todo simpático comigo, aí disse, rapaz, esse réu estava foragido. Aí ele fez, rapaz, eu fiquei com a consciência pesada. Eu renunciei o processo, mas eu vim aqui fazer o júri. Posso fazer o júri com você? Eu digo, o processo é seu, claro que pode fazer. E aí ele, fale primeiro. Aí eu fui, fiz a defesa. Ele fez a defesa e o cara foi absolvido. Mesmo o réu foragido. E aí quando terminou o júri, ele disse, cara, eu gostei demais. Quantos júris você já fez? Eu disse, esse é o meu segundo júri. É mesmo, seu segundo júri? Me dê aí o seu número. Olha, aí pronto. Legal. De lá até a época que ele morreu, eu fiz uns 50 júris com ele. O Francisco aqui sabe, foi assistir dezenas. O Francisco sabe que foi assistir aqui de juros com o velho Chico. E aí, isso foi que me deu, Kivia, bagagem. Por quê? Eu não tinha clientes de homicídio. O que tinha mais era tráfico e roubo à época. E aí, como eu comecei a fazer, a repetir, e tem uma coisa que a gente tem que ter humildade, é a vontade de você mudar e de você refletir nas coisas que você está fazendo errado. E você só reflete quando você perde. Então aí eu ia lá, a gente fazia, aí eu perdia, esse rapaz tem alguma coisa errada, aí ficava matutando. Não, eu vou mudar, acho que foi por causa dessa prova que eu não me apresentei assim. E aí foi. Hoje eu digo que eu já mudei a minha maneira de fazer júri umas 4 ou 5 vezes. Pode ser que eu mude amanhã. Sim. Por causa dessa reflexão que a gente vai fazendo, sabe?
É aquele poder de adaptação, né, Hugo? Isso, As isso. coisas ao longo do tempo vão mudando. Hoje, o que eu tenho percebido, quando a gente vai fazer júri, os jurados, eles estão cada vez mais impacientes, né? Então, a gente está numa geração que o celular é a nossa vida. É, Então, você tira o celular dessas pessoas, aquelas pessoas estão ali contra a vontade delas, né? Que eu digo, é um terror. A gente chega assim no fórum, quando chega lá em cima para poder entrar na sala, os jurados já vão entrando olhando pra gente. Doutora, você pode me dispensar? E você já olha assim, meu Deus, e você já estudou a vida daquela jurada? é, Era a jurada que você queria, e você olha assim, meu Deus, e se eu disser o contrário, a jurada já fica meio assim com você. É difícil pra gente, né? Hugo, me diga uma coisa com relação a essa adaptação, você fala que já mudou a maneira de fazer júris 300 vezes. Eu também acabo sempre, a gente faz júri aqui, e quando o resultado é positivo ou negativo, a gente sempre para fazer uma reflexão no que a gente acertou, no que a gente errou, principalmente quando a gente perde, né? Evidentemente, porque é sempre. A gente tem casos que o advogado não vai fazer milagre, né? A gente sabe que não, tem casos que é realmente quase impossíveis de ganhar, mas tudo pode mudar, né? Num júri, a gente vai acreditando para dar o nosso melhor. Com relação a essa adaptação, você acredita que existe um perfil correto de fazer júri? Aquele perfil mais brigão é o mais adequado para júri, aquele perfil mais calmo, porque eu quero que os alunos aqui que pretendem, né, fazer júri tem que entender um pouquinho desse lado, né? Você, qual é o seu perfil dentro de um júri? Você é mais calmo, é mais brigão? O que é que você pensa sobre essas brigas no júri? Quero saber a sua opinião. é assim, cada um tem um perfil, né? E as pessoas me perguntam isso, eu acho que você não deve imitar o perfil de ninguém. Por exemplo, eu fiz muitos júris com o Chico Salles, ele tinha o perfil dele, entendeu? Eu desenvolvi o meu. Tinha coisas que ele fazia que eu concordava, tinha coisas que ele fazia que eu não concordava, e ele também comigo. Eu acho que você deve desenvolver um perfil. Eu não gosto muito do perfil brigão. Eu gosto mais da postura do advogado sério, respeitável, entendeu? Que não gosta de muita piadinha, que não. Porque quando você. Tem uma coisa que a psicologia explica. Quando você não gosta do mensageiro, você não vai ouvir a mensagem, você não vai gostar da mensagem. Então, o advogado que é muito debochado, o Não sou advogado legal. que briga muito, fica alfinetando o Ministério Público, fica alfinetando o juiz, ele acaba ganhando antipatia. Verdade. O que eu tenho para mim é que o advogado, ele tem que ser, o jurado tem que ver como uma profissional respeitável, como as autoridades, juiz e promotor. Então, se você baixa o seu nível, você não vai ser um respeitável. Não tem entendeu? como você passar credibilidade e você estando ali fazendo piadinha o tempo todo, desrespeitando os outros. Eu também não acredito nesse modelo, não, de fazer júri. Eu acho, assim, que existem brigas que a gente vai acabar realmente tendo em plenário, né? Porque acho que a gente tem que ter muita educação, tem que ter realmente um jogo de cintura muito grande, mas também a gente também tem que ter presença, porque a gente sabe que enfrenta alguns adversários que são difíceis. Então a gente realmente tem que ter muito cuidado com relação a essas brigas. Me diga uma coisa, Hugo, nesses anos em plenário, teve algum caso mais específico que marcou muito você, que trouxe uma lição muito grande? Qual seria o caso? Quantos júris você já tem? 146 júris. Olha, gente, 146 júris. 146 júris. Pronto, desses 146 júris, me fala assim de um que te marcou bastante, que mexeu muito com você. Olha, Kívia, são vários, sabe? Principalmente que tem valores morais relevantes, que a força motriz que deflagrou aquela conduta do réu foi algum valor moral muito relevante, sabe? Tem um júri que eu fiz, inclusive com a advogada Luana Camilo, o primeiro júri dela, ela me pediu uma ajuda, eu fui fazer esse júri com ela, a ré, a cliente dela, ela foi absolvida, mas foi uma coisa que me marcou demais até hoje. Eu lembro essa cena. Ela estava presa há 4 anos e essa mulher matou o estuprador da filha dela. Nossa. E o estuprador da filha dela era o melhor amigo dela, que quando ela saía para trabalhar, ela deixava a filha na casa do amigo. Meu Deus. O cara que ela mais confiava, era como se fosse um pai para ela. Pô. E aí, você imagina a situação desta criança. Ela sofreu esse abuso, tem esse trauma e perdeu a mãe para o sistema prisional. Então ela estava 4 anos sem ver a mãe, achando que a mãe estava trabalhando em outro local, morando com a avó. E aí chegou lá no tribunal do júri, foi o reencontro dela com a mãe depois de 4 anos. E aí ela não entrou no plenário, ela ficou lá fora.
Quando a mãe foi absolvida, eu falei com a juíza, os policiais se afastaram e aí ela entrou no plenário para encontrar a mãe. Foi emoção. Nossa, eu imagino. Foi uma coisa assim, bem marcante para mim, sabe? Sabe, Kívia? Também tem outro caso parecido com esse, de um cara que ficou 3 anos preso, que a filha dele foi abusada por um vizinho. E aí, quando a filha contou, ele pegou um facão na mão e foi para a porta de casa. Quando chegou na porta de casa, tava o vizinho. Aí a tragédia aconteceu, sabe? São vários e vários. Tem outro que eu estava comentando com um amigo esses dias, que tem uma grande razão por eu ser contra a liberação de armas para todo mundo. A gente vê aí, principalmente nas redes sociais e até entre nós advogados, né? Liberação irrestrita de armas, ficam brigando para que advogado tenha arma. E tem uma lição de um cliente, né? Que eu fiz o júri dele. Ele foi condenado nesse júri. E não só ele, como outros, ele falava aqui, que por causa de uma discussão com o vizinho, ele tinha uma arma em casa, perdeu a cabeça, matou o vizinho. E ele dizia que o cara não merecia morrer, ele não merecia estar preso. E o que deu combustível, o que deu essa valentia nele, foi a arma. Se ele não tivesse a arma, ele não teria essa valentia toda para ir discutir por que foi que aconteceu. Ele ficou puto com o vizinho por causa de umas situações lá na rua, botou a arma na cintura e foi brigar com o cara. E ele dizia, se eu não tivesse essa arma, eu não teria ido. O ser humano é um momento, né? É um momento. E vários outros clientes que você vê que o cara se arrepende, bicho, eu fui. Então, a arma de fogo é um poder, né? E todo poder potencializa o que você é. Às vezes você é uma pessoa agressiva, só que o que vai potencializar essa agressividade sua é um poder, uma arma. Você se sentir imune. Porque você coloca uma arma na cintura, você acha que você pode falar o que quer, que você pode enfrentar todo mundo. E aí acaba se perdendo 2 vidas. Uma para o sistema prisional e outra para o cemitério. Nossa, difícil. São tantos casos. E é interessante porque essas coisas, as pessoas acham que o advogado criminalista, ele não se envolve, né, Hugo, com a causa. Claro que a gente mantém uma distância segura, né, porque a gente tem que ter esse lado profissional, mas a gente sempre acaba sentindo bastante. E eu sempre digo que, na verdade, o advogado criminalista, ele é o mais humano que tem, porque a gente vê cada caso como esse, né, da mãe que acabou matando o melhor amigo, que não tem como, lei não é suficiente para explicar uma situação como essa, né? Tipo, eu sou mãe, né? Uma coisa, eu dizia assim, eu nunca roubaria, mas eu não posso dizer assim que eu não agiria para defender a minha filha, né? Instinto de sobrevivência, principalmente instinto materno, acho que é o mais forte que tem, né, Hugo? Então, assim, a gente lida com cada coisa que vocês não têm noção. Então, o advogado criminalista, na verdade, ele é muito humano, né, para estar ali do lado da pessoa no pior momento da vida dela, né, no pior ato, né, que ela cometeu ali na vida dela. Não, e com certeza, Kívia, sabedoria também. Eu atribuo, se eu fosse, claro, com todo respeito às suas profissões, só um exemplo, engenheiro, servidor público, eu não teria a sabedoria que eu tenho hoje da advocacia criminal. É diferente de um juiz e de um promotor que pega milhares de processos ali no ano. A gente sabe o nome dos nossos clientes. A gente entra nos fatos ali. Isso traz uma sabedoria, porque a gente faz reflexão por cada frase, por cada fato. Tem uma das coisas que eu vou orientar, eu tenho 2 filhos, uma filha de 10 e um de 4 anos, que só nós que somos advogados criminalistas sabe o que é você pegar uma carona com uma pessoa errada. Rapaz, eu tenho um cara, já advoguei para caras absolutamente inocentes, que pegou uma carona e tinha droga dentro do carro e o cara ser condenado. E o promotor, na hora da audiência, disse que o dono do carro, né, disse que estava mentindo para livrar o cliente e não ser condenado em associação ao tráfico, que eles tinham combinado, não sei o quê. O cara absolutamente inocente. Eu fiz um júri um dia desse, que o cara saiu de um show de reggae, aí pegou uma carona com um amigo, estava no banco do passageiro, no meio do caminho um amigo encontrou um desafeto, sacou a arma e matou o cara. Moral da história, os 2 presos por homicídio. Meu Deus. Quando eu vim fazer o júri, o cara tava preso há 3 anos e tanto. O cara desesperado, o cara, doutor, eu peguei uma carona, eu nem sei quem é essa vítima. Eu nem sei quem é esse cara. Chegou lá, o promotor pediu a condenação dele, mas mesmo assim, ele foi absolvido. O cara não fez nada, absolutamente nada. Então é esse tipo de sabedoria que a gente vai passar para os nossos filhos, sabe? De que não se acompanhe com qualquer um. O meio social, ele forja você, entendeu? As pessoas não têm ideia
do que é você pegar uma carona com uma pessoa errada. Tanto você pode ser preso, como você pode ser assassinado. Inclusive, nós advogados, dá carona a cliente, né, Hugo? Ixi, Deus me livre. Já fiz muito no início da minha advocacia. Eu acho que todo jovem advogado tem esse hábito para ser bom, para fazer a média com a família, né? Ah, o alvará. Eu vou aí cumprir o alvará, no advogado não cumpre o alvará, não. Também não acompanho esse cumprimento. Aí vai, pega o cara e leva. Não, isso aí nunca. Eu fiz isso no início da minha advocacia, nunca mais. São cuidados assim que a gente tem que ter. E por isso que a gente diz. Talvez a melhor opção é começar a estagiar o mais cedo que você puder, para você ter essa vivência do dia a dia, esses insights, né, que advogados mais experientes têm, do que deve, né, o que se pode fazer, o que não pode fazer. Hugo, com relação a essa questão de tribunal do júri, o que é que você acha que tem lhe ajudado a melhorar como advogado? Você falou na questão da adaptação, né, de estar sempre mudando a forma de fazer. O que é que você acha que tem ajudado bastante? São a leitura de livros específicos, né, direito, processo penal, ou uma leitura geral da vida, sobre tudo? Ah, não, com certeza são livros que não têm relação com o direito. Para mim, a literatura é uma fonte de amadurecimento, sabe? Na literatura você consegue viver vidas de outras pessoas. Então, eu estudo muito literatura, eu gosto de livros de literatura, eu gosto de livros de tribunal do júri prático também, com opiniões de outros advogados ou de promotores de justiça, o que é a coisa certa a fazer, livros de psicologia, livros de comportamento social, entendeu? Para você entender como é que as pessoas se comportam. É importante, Kívia, até você perceber como as pessoas agem nas redes sociais, entendeu? Para você entender o que é aprovado socialmente. Por exemplo, você vê uma reportagem de um cara que matou um ladrão que estava invadindo a casa dele. Você vai olhar nos comentários. Aí você vai entender o que é que as pessoas acham daquela conduta. Há uma aprovação social daquela conduta, entendeu? Do cara que matou, que deu uma tapa na mulher que estava embriagada. Aí você vai olhar, o que é que as pessoas acham sobre isso? Aí você vai ver os comentários. Até isso é importante você observar, né? Entendeu? É verdade. Outro ponto agora, saindo um pouquinho do Tribunal do Júri, até para a gente ir já para os nossos minutos finais. Claro que a gente quer continuar aqui conversando e sabendo um pouco mais, né, da experiência do Hugo. Mas, Hugo, a gente estava conversando nos bastidores aqui sobre toda essa questão de imagem, né? Você falando que tinha dado uma repaginada em algumas coisas, né, com relação à vestimenta. Me fala sobre esse ponto dessa repaginada na imagem, por que a decisão de mudar algumas coisas, quando foi que você sentiu necessidade disso? Fala um pouquinho, porque é uma das coisas que eu prego na minha rede social, né? Eu falo muito do capital visual, é uma das coisas que realmente é muito importante. Eu consegui muita visibilidade através da imagem, da oratória. Claro que capacitação, sempre falo que é o início de tudo. Se você não tiver capacitação, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, mas tem coisas que a gente precisa realmente mudar na nossa imagem para poder a gente ter ali a oportunidade de falar, né? Que as pessoas queiram nos ouvir. Com relação a isso, Hugo, como é que foi? Eu vou indicar, inclusive, 2 livros que me ajudaram a refletir sobre isso. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e As Armas da Persuasão. E aí é uma coisa que a gente começa a entender e observar. Além de ler os livros, eu comecei a observar na rua. O que é que ocorre, Kívia? Eu não queria que o mundo fosse assim. Mas quando você não conhece uma pessoa, você vai julgar ela pela primeira impressão. Então, é uma maneira de você persuadir sem você abrir a boca. Aconteceu recentemente, eu cheguei em uma delegacia, todo de terno, alinhado. Chegou, opa, doutor, tudo bom? Quer falar com a delegada? Espera aí, por favor. Aí fiquei lá esperando e entra lá outro advogado. O cara de calça jeans, a camisa aberta até aqui, dobrada aqui, uma parte dobrada e outra não, e eu só observando. Quando entrou, o cara fez logo, diga. Oi, diga. Pois é. Não, eu sou advogado, o senhor tem a carteirinha, por favor? Então, eu comecei a perceber, não só comigo, como com os outros, que a imagem, a apresentação é o primeiro passo. Como você diz, né? Óbvio, é a casca, mas você tem que ter conteúdo. E aconteceu uma situação comigo. No início da minha advocacia, eu só andava arrumadinho. Aí, com o passar do tempo, a gente vai ficando conhecido e você vai relaxando.
E eu percebi que isso estava sendo ruim para mim. Um dia desse eu estava fazendo uma audiência com um magistrado e ele estava comentando da maneira como os advogados se apresentavam lá. E eu estava lá na audiência e ele apontou para mim, aí fez, ó aqui, doutor Hugo. Nunca vi o doutor Hugo chegar aqui sem uma gravata. Olha, Aí eu, eita, ó, o cara fui tá usado como referência. como referência. Nunca vi o doutor Hugo aqui chegar aqui sem uma gravata. O advogado tem que se apresentar bem e tal. E eu percebi isso. Eu fui fazer um júri em São Paulo em janeiro deste ano e cheguei um pouco mais cedo e aquele fórum de São Paulo ali é topado, gigante, né? Só um fórum Gigante. criminal. E tem um restaurante lá e eu fui almoçar e fiquei esperando a hora do meu júri, observando. Então tinha advogado que entrava lá, o cara com a pasta do Corinthians, uma camisa polo, uma gravata o cara totalmente desleixado. Pode ser que seja um cara inteligente, pode ser que seja um bom advogado, mas a primeira impressão que eu tive é que era um advogado fraco. Aí chegava outro todo arrumado, o óculos bonitinho, todo de terno. A impressão que passa é que é um cara técnico e estudioso. Não sei na hora de escrever, não sei na hora de fazer uma audiência, mas se a gente que é advogado observa, você imagina o juiz, porque você não chega no fórum para falar com o juiz e o juiz está de camisa polo e calça jeans e tênis. Eu nunca vi. Exatamente. Pelo menos aqui em Alagoas. Os juízes só estão na linha. E muitas vezes, Kívia, porque você não usa gravata. Para nós homens, usar gravata é um saco. Incomoda, né? Incomoda. É. Mas é um preço que a gente tem que se pagar, tem que pagar para ser um advogado respeitável. Uma coisa que eu tenho ojeriza é advogado maluqueiro, sabe? E aí, com essa história de redes sociais, o mercado de trabalho, o que foi que aconteceu? Você sabe da nossa luta diária. O mercado de trabalho não está fácil. Aí o cara ouve que, então, já que o mercado, eu vou fazer fama nas redes sociais. E acaba se transformando em um advogado maloqueiro. É dancinho, é com piada, são umas coisas assim, sabe? Que eu tava hoje. Que eu acho incompatível com a nossa atuação. E isso, eu estava hoje, atendi um cliente, fechei um contrato hoje para fazer uma revisão criminal. Ele foi condenado, vai ser preso, tal, vai se apresentar. E aí ele disse que tinha conversado com um advogado esta semana. E aí a primeira coisa que o advogado fez foi, olha, reserve um dinheiro para comprar um celular, viu? Já tô dizendo a você, isso é coisa de advogado Deus, maluqueiro, pô. Não dá. Como é que você vai influenciar um cliente seu a fazer uma coisa errada? E o motivo deles não terem contratado este advogado, eu acho que ele quis dar uma de esperto, de experiente, né? Não vou dar uma dica, foi essa postura de maluqueiro. Porque foi o que o cara disse, bicho, não era o que eu esperava de um advogado. Quer dizer, eu chegar no escritório do cara, o cara lá todo cheio de trejeito, guarda o dinheiro, viu? Pra comprar um celular lá dentro, que você vai precisar. Aí eu tô... Então, às vezes você acha que você está sendo esperto e está se perdendo, né? Nem todo mundo gosta desse tipo de postura de advogado. Uma das coisas que eu sempre falei, Hugo, é que todas as vezes que eu parava para olhar para pessoas que eu tinha como referência na advocacia, eu sempre via que tinham mais de 10 anos, né, de atuação. E lá no início eu dizia, meu Deus, quanto ainda eu vou ter que percorrer para poder ter um reconhecimento. E com o passar do tempo e fazendo justamente essas observações, eu fui vendo como era importante você ter uma boa oratória, como era importante você ter uma boa apresentação, porque as pessoas te tratavam de maneira diferente. Então eu comecei a fazer justamente essas observações. Então eu pensava, poxa, eu sou uma jovem advogada, eu estou correndo atrás, estou iniciando, mas eu preciso ter uma boa oratória, eu preciso ter uma imagem que passe credibilidade, principalmente para nós mulheres, porque você sabe, nós temos uma dificuldade muito grande nessa área criminal, né? A gente hoje até encontra, né, Hugo, muitas mulheres advogando no criminal, no tribunal do júri, que é muito menor a quantidade. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, então coisas que a gente precisa buscar é justamente trabalhar isso para poder passar um pouco mais de credibilidade. A gente não pode ser só bom, nós precisamos parecer, né, ser bom. Então, assim, nós temos que ter cuidado com isso para poder a gente ter um espaço de fala, ter o direito de falar, as pessoas pararem para nos escutar, porque vai olhar para o Hugo e vai dizer, poxa, o Hugo tem credibilidade, porque só vendo a apresentação dele eu sei que ele é um cara que tem conhecimento, porque é exatamente isso que as pessoas pensam, né? A forma como você se apresenta, então, não, o Hugo é um bom advogado, olha só como ele é alinhado, olha a forma como ele explica, olha a forma como ele se comporta, e imagem é um conjunto de tudo, tá,
tá, gente? O gesticular é tudo. Não pensem que é só colocar um terno bonito, não. É todo um contexto. Porque tem gente também que tá achando que uma imagem é só pegar, botar um terno, tirar uma foto bonita, né, Hugo? Não. E colocar na rede social, que não é isso. Mas é todo um contexto que a gente precisa ter cuidado. Hugo, foi excelente o bate-papo. Nós passaríamos aqui horas com você. Com certeza vou chamá-lo aqui novamente para poder trazer mais alguns casos práticos dele, a gente saber um pouquinho dessas histórias que realmente tem tanta coisa, né, gente, assim, na tragédia humana que a gente fica. Eu nunca vou me acostumar. A gente pega cada caso, né, É Hugo? verdade. E não tem caso que diga assim, meu Deus, tem hora que a gente olha assim e diz. Como isso levou essa pessoa a cometer esse crime, né? O que é que aconteceu ali no meio do caminho? Uma pessoa, às vezes, que tem uma vida, né, Hugo, normal, Normal, comum, um isso. cara trabalhador com uma família, e num momento ali acabou cometendo um crime. Então, assim, são muitas coisas que a gente vê e que com certeza eu quero ouvir mais histórias aqui sobre a sua atuação no júri. Então, Hugo, muito obrigada. Foi maravilhoso esse bate-papo e até a próxima. Ô, minha amiga Kívia, estou sempre à disposição. Muito bom estar aqui com você, uma advogada que eu admiro muito, que eu sigo nas redes sociais. Ele sempre disse, quando eu encontrava, Kívia, você é a advogada mais elegante que Ele eu conheço. sempre falou mesmo isso. Sempre na linha. Mas parabéns pela sua postura, parabéns pela sua advocacia. Obrigada. Já é uma das maiores advogadas do estado de Alagoas. Obrigada, Né? somos. Muito obrigada. Hugo, só para finalizar, deixa uma dica aqui para quem está iniciando na advocacia. Olha, eu vou deixar uma dica para quem está. Assim, é uma dica que. É uma coisa que eu despertei há pouco tempo, sabe, Kívia? Que a gente precisa ter equilíbrio. Então, o bom advogado, ele não é só estudo, é relacionamento. Então, se você quiser crescer na advocacia, você tem que fazer os dois. Você tem que estudar e você tem que se relacionar. O advogado de gabinete, aquele cara que fica trancado dentro de um escritório só estudando, ele não vai conseguir prosperar na vida porque ele não se relaciona. E o cara que só faz se relacionar e que não estuda, ninguém vai querer ele como advogado, que ninguém quer um advogado gente boa. As pessoas querem um advogado que resolva problemas. Uhum. Então você tem que se relacionar. Você tem que ser uma pessoa agradável, mas uma pessoa agradável, não um bobo da corte. Uma pessoa agradável que transmita confiança técnica. Então, equilíbrio, estudo e saber se relacionar. Você fazer palestra, você participar de associações, de grupo de estudos, você ir em casamento, você ir em noivado, você conversar, você ser simpático. Exatamente. Esse é o caminho do sucesso na advocacia. Olha aí, dica de quem tem mais de 17 anos de atuação. Hugo, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Valeu.